Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã, e ao chegar ele disse: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo, até dormia nos seus braços. Era como uma filha. Mas certo dia, quando um viajante chegou na casa do rico, ele não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Davi, ao ouvir a história, encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deve pagar 4 vezes o preço do cordeiro, porquanto agiu sem misericórdia. E então Natã respondeu: você é esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi, rei, livrei você das mãos de Saul, lhe dei casa, lhe dei as mulheres do rei, lhe dei a nação de Israel, lhe dei o povo de Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor? Por que você fez o que o Senhor reprova? Matou Urias com a espada dos amonitas, ficou com a mulher dele, e por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Suas mulheres tirarei de você diante dos seus olhos e darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso escondido, eu farei diante de todo o povo, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Ok, irmãos, vamos lembrar da história, depois vamos entender o que está acontecendo e aplicar isso na nossa vida, né? Falamos da última vez sobre Davi e Betseba, e aí a ilustração desse slide que você pode ver tem a ver com a mensagem de Natã agora, onde ele compara Betseba a um cordeiro que foi tomado por um homem rico, cheio de maldade, né? Cheio de egoísmo, cheio de ódio no seu coração, de ganância. Então, na hora de festejar, comemorar, celebrar e mostrar força, ele usa os bens do pobre, se aproveita dos bens do pobre porque acha que pode fazer o que quer, na hora que quer, no momento que quer. E Davi, quando ouve esse discurso, ele fica indignado, né? Olha só que coisa interessante, ele tinha acabado de fazer uma grande conspiração, né? Uma trama horrorosa de assassinato, né? Roubo, agressividade, ódio, rancor, vaidade, o que você quiser chamar, o que você quiser falar. Ele tinha acabado de fazer isso tudo na maior cara de pau, sabendo quem Deus era, sabendo quem ele era, sabendo o poder que Deus tem. Mesmo assim ele fez aquilo tudo, e quando ele ouve uma historinha dessa, ele fica indignado, ele fica perplexo, ele fica com ira, ele diz assim: essa pessoa merece a morte. É muita indignação, né, irmãos? Os lábios dos cristãos derramam muita indignação, mas é muita narrativa, né? Porque por trás, na escuridão da noite, todo mundo é igual, e todo mundo faz o que quer fazer, o que acha que deve fazer. Na frente dos microfones, né, dos púlpitos, nos canais de internet, diante das pessoas, é muita narrativa, mas na prática somos todos Davi. Nós até perguntamos da última vez que falamos sobre esse assunto, né?
esse homem, autor desse plano sórdido, é o mesmo Davi que nós conhecemos, o Davi que derrubou Golias, o Davi que usa a harpa, e é inspirado por Deus para tocar, o Davi com semblante doce de menino, né? O Davi que dança na frente do povo com o coração aberto, o Davi adorador, é o mesmo Davi? E a Bíblia vai dizer sim, é o mesmo Davi, para nos deixar chocados, né? O que nos mostra que essa imagem que se constrói muitas vezes do homem perfeito, do crente perfeito, do cristão perfeito, é uma imagem falsa. E nós só aceitamos esse tipo de coisa porque queremos viver na ingenuidade ou queremos viver na alienação, mas é uma imagem falsa, ela não existe. E aí nós poderíamos perguntar, será que uma pessoa cristã ou não, com seus valores éticos, seus princípios sólidos, seria capaz também de uma coisa tão horrível como essa? E a resposta é sim. Todos nós seríamos capazes de coisas horríveis como essa. Tem um livro que é bem interessante, O Senhor das Moscas, não sei se vocês já leram, que fala sobre isso, sobre a natureza humana. É um livro interessante para se ler, bem interessante. Tem uma comédia também, um filme do Ed Murphy chamado Trocando as Bolas, não sei se vocês já viram. É a história de um corretor da Bolsa de Valores e de um mendigo que eles trocam de lugar e tem, por causa de uma aposta, que alguém diz assim, você fala do mendigo assim, mas eu tenho certeza que aquele corretor ali faria a mesma coisa nas mesmas circunstâncias. Eles fazem uma aposta, trocam os dois de lugar, né? E aí a gente vê, no passar do filme, a gente vai vendo a transformação do caráter do homem, porque na verdade o homem é produto do meio e os homens são todos iguais. Então eu recomendo o livro, recomendo o filme, como eu faço sempre aqui. A Bíblia vai nos dizer que não é a primeira vez que Davi age como se fosse Deus. Ele fez isso no caso de Abigail, ele fez isso no caso do templo que ele queria construir, ele fez isso quando tentou colocar a arca diante dos soldados, diante da cidade. Não é a primeira vez que ele tenta agir como Deus. E Deus tenta mostrar para Davi que Davi tem que se comportar como Davi. Cada um tem o seu lugar. Não tem aquele versículo bíblico? Cada macaco no seu galho, não tem? Na Bíblia não tem esse versículo? Cada macaco no seu galho. Tem aquele outro versículo também que eu gosto muito. Já leu, Benazzo? Cada um no seu quadrado. Toda vez Deus mostra para Davi, você é Davi, eu sou Deus, cumpre o seu papel. Mas dentro do coração do homem, a Bíblia vai mostrar, né, que há uma escuridão, desde a queda, desde o Gênesis, tem uma ruptura, e uma das coisas que a criatura mais deseja, desde o primeiro momento, é ser como o Criador. Sempre é assim. Então não é a primeira vez que Davi é dominado pela escuridão. Quantos líderes nós já conhecemos, homens de Deus, mulheres de Deus, de diferentes denominações e confissões de fé, que começam a sua jornada ministerial com humildade, com tranquilidade, com sinceridade, e à medida que Deus vai abençoando, e as coisas vão acontecendo, e as igrejas vão crescendo, você começa a observar, né, pessoalmente, presencialmente, a transformação dessas pessoas que num determinado momento acreditam que tem sociedade com Deus, né? que tem ali uma parceria com Deus, que senta na mesa de Deus, negocia com Deus, discute com Deus, e que se Deus não fizer o que elas dizem, Deus está errado, inclusive. Não é a primeira vez, inclusive, que Davi decide fazer o que ele quer. Então ele já vinha dando sinais. Falamos sobre isso aqui várias vezes. Ele já vinha dando sinais. É por isso que os cristãos precisam ler a Bíblia o tempo todo. Porque quando Natan diz assim, Davi, você é esse homem, e quando nós lemos esse texto, é como se a Bíblia dissesse para nós, você é esse homem, você é essa pessoa horrível, é você. E a Bíblia, a mesma Bíblia que aponta a nossa escuridão, é a mesma Bíblia que diz que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Então, o mesmo Deus que mostra quem somos, é o mesmo Deus que nos redime. Ele não mostra quem somos para nos acusar ou destruir. Ele mostra quem somos para que tenhamos lucidez diante da sua presença. E cada vez que cantamos, oramos, nos alegramos e celebramos, devemos sempre lembrar
que não estamos aqui porque merecemos, nem temos a vida eterna porque merecemos, mas porque Deus agiu com graça, com amor e profunda misericórdia. Então é um momento de lucidez. Não é a primeira vez que Davi faz isso, ele fez isso muitas vezes, ele vai fazer isso depois, em outra circunstância, de novo, porque nós somos Davi. Davi é a gente, é a natureza humana. Por isso que nós sempre temos que dizer, bendita a graça de Deus. Amém, irmãos? Bendita a graça de Deus, que não leva em conta a nossa natureza, porque é perturbador saber que somos assim. É perturbador. E Davi está lá. Ele fez uma coisa horrível, como resultado de um plano sórdido, maligno. Agiu com raiva, com ódio, mas acima de tudo, ele agiu como se fosse uma divindade. Do tipo assim, tudo que existe nesse reino é meu. É tudo meu. É tudo meu. Tudo meu. Uma vez eu vi um vídeo na internet, né, a gente fica navegando para ver um vídeo de uma briga numa igreja. Uma briga horrorosa, assim. E os caras brigando, e todo mundo brigando, dizendo que o pastor tinha que sair da igreja, tinha que sair, você tem que sair, porque apresentando provas e discussões, e aí no vídeo o pastor fala assim, eu só saio desse púlpito aqui morto. Ele fala no vídeo, só sai daqui morto, vai ter que me tirar morto daqui. É o mesmo sentimento de Davi, é meu, o púlpito é meu, cadeira é minha, as almas, igual vampiro, né? As almas que estão aqui me pertencem, tudo meu, tudo meu, tudo meu. Vou passar, tudo que tem aqui depois eu vou passar para o meu filho, meu genro, né? Vai passar de geração em geração, tudo meu, tudo meu, tudo meu. É igual o anel, my precious, é tudo meu, é tudo meu. E aí, esse espírito de poder, de domínio, que enche o coração do homem, desde o Gênesis, desde o Éden, quando a serpente diz para o homem assim, Deus sabe que o dia que você tomar do fruto lá, você será igual a ele. É isso que ele queria, ser igual a ele, construir a torre para chegar aos céus, botar o manto sacerdotal para entrar diante da arca. Todo mundo quer ser Deus, quer ser como Deus, quer ter o poder de Deus, quer ser reconhecido como Deus. Nabucodonosor queria que todos se curvassem diante dele. Os discípulos queriam tronos. Todo mundo quer poder. Todo mundo quer glória. E aí, quando esse espírito invade o coração do homem, o que acontece? O homem fica cego e não percebe o tamanho da sua própria maldade. Aparentemente, parece que o plano deu certo. Num primeiro momento, parece que o plano deu certo. Urias morreu, Batseba está aqui, eu sou o rei, eu mando pra caramba. Ganhou a batalha, aparentemente tudo deu certo. E é nesse momento que surge o profeta Natan. Bom, agora eu quero abrir um parênteses para falar do papel do profeta, tão mal interpretado no nosso tempo, né? Todo mundo também, além da mosquinha do poder, tem o besouro do profeta, né? Tem a mosca que pousa, que pica o cara lá, o mosquito que pica o cara quer poder, e tem também essa coisa do besouro que morde o cara lá e quer ser profeta. Vamos falar da função profética na Bíblia. O profeta, todos eles, do primeiro ao último, ok? Do primeiro ao último, todos eles, na Bíblia, no Antigo Testamento, eram chamados por Deus de modo particular, impelido por Deus para falar palavras e executar ações inspiradas por Deus. Então o profeta, ele nada mais é do que um instrumento de Deus, que aparece de repente com uma mensagem. E ele fala em nome de Deus como voz diante dos homens. Suas opiniões e desejos não importam para o exercício do seu trabalho. O profeta da Bíblia,
profeta de verdade, nunca bate no peito e diz, eu sou profeta. Não precisa. Porque quem chancela, quem valida, quem assina no trabalho dele é o Senhor que o chama para isso. Ele não precisa ficar batendo no peito e dizendo que é profeta. Como você vê o tempo todo, os caras, eu sou profeta de Deus, como profeta de Deus, agindo como profeta. Não precisa. Os profetas, eles eram publicamente reconhecidos como tal, uma vez que ao falar algo vindo da parte de Deus, aquilo se cumpria de forma objetiva no seu tempo. E o que o profeta pensa, sente, imagina, idealiza, isso não interessa, não importa. A opinião dele não importa. Porque esse profeta, ele não é semideus e também não é especial. Então, marquei em vermelho bem grandão, assim, para a gente saber. Esse profeta não tem poder. Nenhum profeta bíblico tem poder. Se o bíblico não tem poder, ainda mais agora o que se autodenomina, o que se auto-chama a si mesmo de profeta, esse mesmo é que não tem poder nenhum. Porque não tem poder, ele é só um instrumento de transmissão. Natan não tem poder. Ele não é mago, ele não é feiticeiro, ele não é Jedi, ele não é nada. É uma pessoa normal que diz, ele fala para Davi, assim diz o Senhor. Ele diz o que Deus está aí, só transmite uma mensagem. Ele só transmite uma mensagem. Qual era a prática profética? Como é que ele agia na prática? Ele não é vidente, não é cigano, ele não fica vendo coisas, olhando coisas, o futuro. Ele não sabe de nada. Ele não tem evidência. Ele não olha bola de cristal, ele não vê coisas, joga terra, papel, não mexe no chão, nada disso. Ele não tem essas capacidades, ele não tem essa habilidade, a não ser que Deus compartilhe com ele alguma coisa, ele não tem evidência. O profeta também não tem autoridade, uma autoridade especial. Enquanto ele estiver ali, porque Deus o colocou naquele lugar, ok, mas é tudo temporário, ele não tem uma autoridade, não nasce profeta, morre profeta. Enquanto ele fizer o que Deus manda, está valendo, acabou. Você tem profetas que antes de ser profetas eram chamados por Deus para isso, na Bíblia. Você tem profetas que foram chamados depois, tem profetas para funções temporárias, com missão específica, por um período. Tem profetas profissionais que tinham a vida dedicada àquilo ali. Vários tipos. Mas todos eles são pessoas normais. Eles não são especiais. Se na Bíblia eles não eram especiais, muito mais agora. Agora é que não são especiais de jeito nenhum. Porque na Bíblia eles já não eram. Eram pessoas comuns, separadas por Deus para uma determinada missão. E não tem posto fixo. Ele tem um tempo. Enquanto ele é útil para Deus, está valendo. Se Deus tiver que trocar, mudar, levantar o outro, tirar todo mundo, colocar mais gente, é o que Deus faz. Ele não tem posto fixo. Vocês vão lembrar que Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, quando ele fica indignado com o que está acontecendo, Deus pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? Pô? Não mandei você vir para cá, não mandei você largar tudo. O que você está fazendo aqui? Deus também confronta Jonas, confronta Abacuque, esses caras que têm uma ideologia, têm uma maneira de pensar, que questionam o que Deus está fazendo, e Deus fala assim, ok, e levanta outros. Eles não têm legado. O próprio João Batista, no Novo Testamento já, barra antigo, né, vivendo no mundo do antigo, no Novo Testamento, vejam como ele se comporta. João não era luz, diz o texto do Evangelho. Ele não era luz. Ele não é nada. Ele é uma voz que clama no deserto. É uma voz. E o trabalho dele acaba quando de Jesus termina. Eu não sou digno de colocar as sandálias nele. Os seus discípulos o exaltavam. Os discípulos de João entendiam que ele era o melhor. E ele o tempo todo está dizendo, não, o melhor é ele. Eu sou comum. Eu sou comum. Bem comum. E isso é bem importante. Porque nós temos duas tendências humanas entre nós.
exaltar homens acima do próprio Deus, colocamos as pessoas que nós gostamos numa posição de autoridade mística e espiritual acima do próprio Deus. Às vezes o que um homem e uma mulher dizem num culto, numa reunião, para muitos de nós é mais importante do que o que a Bíblia diz, te dá mais valor para expressões e comunicações de pessoas do que o valor para o que a Escritura está dizendo. Isso é uma característica nossa. Ou a gente não dá valor nenhum, zero, para aqueles que estão ensinando a Bíblia corretamente, pregando corretamente, e a palavra de Deus é a verdadeira profecia. A gente também não valoriza nada. Nós temos esses dois comportamentos, ou quase que uma devoção total e cega a qualquer um, ou um desprezo total pela verdade, pelo que a Escritura está dizendo, o que de vez em quando eu escuto, né? Muito bom que você pregou, sensacional, mas eu penso diferente. Ok. É o coração do homem. O profeta estará onde e quando Deus estabelecer. Ele dá testemunho da presença do Senhor. E a sua missão não é espiritual, que é outro problema entre nós. O ministério profético, o trabalho profético na Escritura, é um trabalho político. A missão do profeta é dizer para o rei o seguinte: ó, você é rei, mas Deus é que comanda. Vocês são hebreus, fizeram aliança, mas Deus é que comanda. O caminho que vocês estão indo é para lá, mas Deus quer que vocês voltem por aqui. A função do profeta é de natureza política. Tem a ver com o governo, com as famílias, com o comportamento. Porque toda palavra profética toca a vida real e conduz o homem por uma direção de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Nunca é de natureza espiritual, mística, surreal, paralela. É sempre de natureza prática. Todos eles são assim. Falam de reinos, de governo, de ações. E sempre mostram ao rei, aos governantes, a seja lá quem for, que eles precisam se submeter ao que Deus está dizendo e conduzir o povo à presença de Deus. Hoje, como a Bíblia vai nos mostrar, não há mais profetas. A profecia entre nós é a palavra de Deus. Para nós cristãos, a verdade absoluta, inspirada, infalível, inerrante e única é a verdade revelada na Escritura. E o que está escrito nela também tem caráter político, porque nos aponta direções para que possamos viver a nossa vida de forma prática, tangível, verdadeira, correta, sempre apontando os rumos e sempre nos lembrando para que nós não nos esqueçamos quem é que governa. Deus governa. Aquele que nos salvou, que nos libertou, que nos aponta uma direção, ele governa poderosamente. Então a palavra de Deus, ela é o nosso cânon, ou seja, o nosso padrão, o nosso parâmetro, a nossa bússola. E o Espírito Santo é a âncora que garante a salvação das nossas almas, dos nossos corações. Essa é a função profética. A voz profética mostra quem é que está no comando. A voz profética é a palavra de Deus. Então, se Davi em algum momento acha que está no comando, agora ele descobriu que ele está vivendo, na verdade, um grande delírio. O poder fez ele delirar. Assim como muitas vezes o dinheiro nos faz delirar. Às vezes as amizades nos fazem delirar. E às vezes a religião também nos faz delirar. Te delira, né? Entra num transe mental. E Deus então traz, pela profecia, pela revelação profética, a clareza, mostrando quem é que está no comando. E Davi, como a gente viu no quadro ali, tem um choque, é o choque de realidade. Por quê? Porque a palavra de Deus tira ele do transe. Nós, irmãos, deveríamos terminar esse culto agradecendo a Deus porque temos a Bíblia na nossa mão, e a Bíblia, todas as vezes que nós deliramos, a Bíblia nos tira do transe, amém, irmãos? Ela nos traz de volta à realidade. Ela não nos deixa tropeçar. Ela não nos deixa enlouquecer. Ela não nos deixa achar que Deus sumiu, que Deus nos abandonou, que nos desamparou, ou achar que somos isso, somos aquilo. Ainda que a vaidade, o coração, a religião, ou seja lá o que for, nos leve por um transe de loucura, a palavra de Deus então traz clareza ao nosso coração. Ela nos traz de volta à realidade
como verdadeira voz profética de Deus. Então, quando você se sente triste, abatido, deprimido, como nós cantamos aqui agora há pouco, e agora, o que vai ser de mim? A palavra de Deus vem e te lembra, nunca subestime o poder do Deus que há no seu coração. E ao mesmo tempo, quando você se acha imbatível, invencível, insuperável, a palavra de Deus, nunca se esqueça que você é pó. Ela nos traz a realidade. Ela nos tira do transe. Davi está num transe. E nós não temos o direito de debochar dele, ou gritar com ele, ou esculhambar ele, porque nós somos iguaizinhos a ele, iguais. Ele nos representa perfeitamente. E nesse sentido, a palavra de Deus, ela toca a realidade comum. É assim que a Bíblia era dada no Antigo Testamento. Não tinha nos textos, mas vinha através dos profetas. Ela toca na realidade. Observem como Natan fala com Davi. Ele não fala em enigmas, ele não fala em parábolas, ele conta uma história, ele toca na vaidade de Davi, porque Davi se acha rei pra caramba, manda pra caramba, se tem alguém assim no meu reino, vai morrer agora. Como ele tinha falado do marido de Abigail, né? Que não vai raiar o sol, ou não vai cair o sol antes que a cabeça dele esteja na minha mão. Ele acha que manda pra caramba. A história é para despertar a vaidade de Davi. E quando ele acorda do transe, do sono, Natan fala assim, eu sei o que você fez. Você fez isso. Pensa que vai ficar impune? Que vai passar desapercebido? Que você está acima de todos? Quem você pensa que você é? A mesma palavra que Deus disse a ele no caso do templo. Quando ele disse que ia fazer um templo, Deus fala, quem você pensa que você é? Mas ele fala de coisas reais, da realidade. E nós precisamos, irmãos, nessa noite, ao ler esse texto, questionar o nosso coração. Por que ainda nos submetemos, por que ainda damos ouvidos a todo tipo de discurso genérico? Deus tem uma grande obra na sua vida, Deus tem algo para fazer grandioso. Que conversa é essa, irmãos? O nosso Deus é o Deus que conhece tudo e toca a realidade. Não fala em códigos, em parábolas, em charadas e enigmas. Se um dia Deus falar com você, porque de forma nenhuma nós duvidamos de que isso possa acontecer, porque o nosso Deus pode tudo, ele falará com clareza. Você não precisa dar ajuda, nem de charada, nem de tradução, nem de interpretação, nem de evidência, nem de que ninguém revele nada, porque o nosso Deus não precisa de ajuda, irmãos. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então por que ainda caímos nessa esparrela? Ouvimos essas histórias, essas profecias, falsas revelações, e tomamos isso para... Eu creio, eu tomo posse. Do que você está falando? Você está maluco? Está no transe da religiosidade. Não está acontecendo nada. A palavra de Deus sempre toca a realidade concreta da vida das pessoas. A palavra de Deus intervém na realidade. Quando Deus fala, haja luz, tem luz. Faça-se isso, faça-se aquilo, acontece. Quando Jesus diz na cruz, está consumado, está consumado. Veja, fale, ande, levante-se. A palavra de Deus intervém na realidade. Então, o dia que Deus falar com você, meu irmão, minha irmã, pode se preparar para experimentar uma intervenção na sua realidade. Verdadeira, tangível, concreta. E não uma coisa ilusória da nossa mente. Ah, Deus falou comigo há muitos anos, eu estou esperando. Esperando o quê? Quando Deus fala, algo acontece. De verdade, de fato, de forma tangível e concreta. Então nós precisamos admitir nessa noite que muitos de nós somos muito mais místicos do que cristãos. Porque se fôssemos menos místicos e mais cristãos, essas coisas não mexeriam tanto com o nosso coração. Não mexeriam tanto com a nossa cabeça. Deus fala e as coisas acontecem. O homem é pó, mas a palavra de Deus é poderosa. Amém, irmãos? A palavra de Deus é poderosa. Poderosa. Enfim. Vamos pensar no profeta Natan agora, nesse caso específico. Quem é Natan? Natan é um profeta conselheiro. Ele está sempre perto de Davi. Ele ama Davi. Assim como Samuel amava Saul. Eles amam. Olham para esses reis como se fossem
seus filhos, são tutores, se sentem responsáveis por ele. Nós estudamos aqui, lemos, meditamos, todas as vezes que Saul cometeu um erro, Samuel ficava orando por ele, intercedendo por ele. Tinha pena, tinha compaixão, lutava por ele. Natan, do mesmo jeito. Só que Natan serve o rei, sonha junto com ele, mas ele serve a Deus em primeiro lugar. Então, irmãos e irmãs, ninguém está acima do Senhor. Entre nós, só o Senhor Jesus será glorificado. Ninguém está acima de Deus. Ninguém, nunca, jamais. Então, se a comunidade se desvia, se a liderança enlouquece, o nosso papel é confrontar, questionar e romper se for necessário. Ninguém está acima do Senhor, nunca, jamais. Em tempo nenhum. De forma alguma. Isso não está em jogo. Isso não está em questionamento. Isso não está na mesa. Não está no tabuleiro. Os homens gostam de performance e sinais. Isso sim. O ser humano curte, né? Essa coisa de performático, fazer sinais, falar bonito, fazer isso, fazer aquilo, impostação de voz, né? Quantas vezes eu experimentei o fato de ter pregado, ensinado, e aí alguém fala assim, puxa, essa pregação foi legal, tal, mas você não prega de verdade. Aí vem o cara e grita, pula, dança, cambalhota, faz a dança do siri, né? Dança do caranguejo, rola no chão, canta uma... Ah, esse cara prega de verdade. Não fala coisa com coisa. Isso é uma mensagem. Nossa, que palavra. Que palavra? Nenhuma palavra. É a nossa característica. E é por isso que essas comunidades loucas estão lotadas. Quanto mais louca, mais lotada. Quanto mais maluca, mais cheia. Não tem lugar para estacionar, não tem lugar para sentar. Só faz fila para entrar. Para ouvir o quê? Loucura! Loucura! Uma atrás da outra. Porque os homens gostam de performance, de sinais. E Deus quer fé, obediência e coragem. Bom, se tem uma coisa que Natan merece é o nosso aplauso, porque ele é corajoso. Davi acabou de cortar o pescoço do cara lá. Davi está descontrolado. Não tem aquele hino que a gente canta? Ele está descontrolado. Davi está descontrolado. Pode ser que Natan não volte vivo dessa conversa. Assim como Esther, lembra da história dela? Tem que falar com o rei, né? Pode ser que eu não volte vivo dessa conversa. Assim como José diante do faraó, Daniel diante de Nabucodonosor. É um risco, é um grande risco. Mas como Pedro disse para os membros do Sinédrio, importa para nós obedecer a Deus primeiro do que obedecer aos homens. Se é para morrer, que assim seja. Então, Natan tem muita coragem. Mas Natan também é malandro, né? Ele chega contando uma história. Deixa eu te contar uma história. Ele não chega com o pé na porta, não. Ele é estrategista. Ele conta uma história. E nessa história, ele mostra a Davi que Deus não negocia o seu trono. Deus não negocia o seu lugar. Irmãos e irmãs, não se iludam. Todos esses homens e mulheres na história e no nosso tempo, que se autodenominam profetas, sacerdotes, apóstolos, líderes, todos esses homens que usam o nome de Deus em vão, eles não ficarão impunes. Pode ser que não seja nessa vida, mas o nosso Deus jamais negociará o seu poder. Em algum momento, todos eles terão que se ver, que se encontrar, que acertar as contas com o Senhor. Nesse ponto, é melhor ser pecador. É melhor ser constrangido pelo amor de Deus. É melhor ser pó. Porque nós que somos pó, fomos alcançados pela misericórdia, e a única coisa que nós falamos e contamos vantagem, nos gloriamos, é o fato de que Cristo nos amou e nos salvou. E nada mais importa. Mas toda essa turma aí que anda de carro importado, com seguranças, pastores andando com segurança, dentro das igrejas, pregando, falando, gritando, esbravejando, socando, hoje e por toda a história, todos eles terão que um dia, na frente do Senhor, vão ter que prestar contas ao Senhor. Lembram das parábolas de Jesus? Em todas as parábolas tem que prestar conta do talento, do campo, da plantação,
da fazenda, o dono do lugar, sempre volta. Sempre pede conta. Sempre, cadê o meu talento, a minha terra, o meu campo, a minha colheita? Tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Por isso a estratégia do profeta foi perfeita. Porque ele primeiro conta a história, e essa história, Natan conhece Davi, né? Anda com ele o tempo todo. Natan sabe o quanto Davi é vaidoso. No caso de Abigail, que nós vemos aqui, ele levanta a espada, né? No meio da situação, ele levanta. Vai, essa noite, ao amanhecer, cabeças vão rolar. Ele gosta, né? Ele gosta de palco. Gosta de público. E os soldados levantam as espadas, é isso mesmo. Então Davi fala com indignação, né? Ele fala com indignação, este homem tem que morrer. Tadinho. Se Deus fizesse o que ele mesmo diz, né? Se Deus executasse o que o próprio Davi planejou, seria seu último dia. Porque para Davi, um homem como esse aqui da história merece morrer. Muita indignação, muita indignação. Indignação, olha, irmãos, é doloroso, porque quando você olha para Davi, você se vê nele. Quantas vezes a nossa boca é cheia de indignação, cheia de raiva, cheia de ódio, queremos sangue, queremos morte, queremos justiça, mas nós mesmos temos uma vida digna de pena e um comportamento reprovável. Em vez de confrontar Davi, ele mexeu com a vaidade do rei e ao mesmo tempo trouxe luz à escuridão. Então, o que ficou claro ali, irmãos? É que Deus sabe de tudo. Esta frase, Deus sabe de tudo, deve nos causar medo, e o medo é bom, porque o temor do Senhor gera sabedoria, então nós já sabemos que nada do que fazemos ficará escondido, oculto aos olhos de Deus. E o contrário também é verdade. Esta frase deve nos causar paz, porque o nosso Deus continua governando e Ele sabe de tudo. Amém, irmãos? Então isso deve nos trazer tranquilidade. Paz, porque é Ele que comanda a nossa vida e comanda todas as coisas. Muito bem. Dito isso, tudo isso, para a gente terminar, lições importantes. São várias lições, né? São várias coisas que podemos aprender com esta passagem. Primeiro, a vida é cheia de narrativas, né? A nossa vida é cheia de narrativas. Versículo 5, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan, juro pelo nome do Senhor. Ah, Davi, peraí, cara, não faz isso não. Que Senhor, cara? Que Senhor, do que você está falando? Você acabou de cometer um crime bárbaro. Você vê? A vida é cheia de narrativas. Muitos dos nossos púlpitos, dos nossos microfones, das nossas salas de aula, são cheias de narrativa. Mas por trás, todo mundo faz o que quer. E aí quando você fala de uma vida mais frágil, de uma vida mais verdadeira, de pessoas com problemas de verdade, com dívidas, com doenças, com problemas nos seus casamentos, nos seus relacionamentos, isso é horrível. Ah, não, isso não pode, isso é um absurdo. Não pode, não pode, porque você tem que ter uma vida perfeita, condizente. Isso é tudo uma narrativa, irmãos. Tudo uma narrativa. Porque a vida do homem, ela já está desmontada desde o início. E a graça de Deus é exatamente essa vitória. Mesmo com a nossa vida destroçada, muitas vezes, dignos de pena, dignos de morte, mesmo assim Deus nos sustenta com a sua graça e misericórdia. Toda reunião nossa, todo culto, todo encontro deveria ser a celebração da misericórdia. Foi horrível essa semana, mas chegamos aqui porque o Senhor nos sustentou. Tem sido difícil pra caramba levar a empresa, o trabalho, o casamento, os filhos. É muito difícil, mas mesmo assim Deus tem nos sustentado. Isso nos traria leveza, nos faria pessoas mais comuns. Entretanto, a religião propõe uma grande narrativa cheia de vidas perfeitas, músicas incríveis, com frases de efeito, parecendo que nada que há de mal nos atinge. Como a canção, praga nenhuma virá sobre nós.
Sobre tua vida, meu irmão, não há encantamento. Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Um monte de canções que nos levam, de fato, eu já cantei essas várias vezes, mas nos levam de fato para uma alienação religiosa. E todo mundo se fala e conversa e canta e ora como tivesse tudo normal. E por trás, na escuridão, na calada da noite, quando ninguém vê, fazemos as maiores atrocidades, né? Até o nosso querido Davi, o famosíssimo homem segundo o coração de Deus. Então é uma lição importante. Seja como for, meu irmão, minha irmã, viva uma vida de verdade. Isso vai ser libertador para você. E se a comunidade onde você está não suporta a sua vida de verdade, procure irmãos de verdade que amem você como você é. Porque isso também vai ser libertador. Não sustente uma narrativa. Ela vai te oprimir. Vai te oprimir e vai enganar o seu coração e outros corações. Outra lição importante, por trás do moralismo tem muitas razões, né? Esse homem merece morrer. Você vê como é que ele é moralista, né? Passa a espada, passa o cerol. Olha, por trás do moralismo há sempre muitas razões escondidas. Essa semana saiu aí na mídia o caso de um líder cristão americano famoso. Nossa, duro, o texto dele é duro, a pregação é dura, mas ele é igualzinho a Davi, cara. Ficou exposto. Agora está todo mundo chocado. Todo mundo. Aí os crentes começam, é necessário que venha um escândalo, né? Pega lá o texto, separado do contexto. Necessário que venha. O pessoal vibra com escândalo, adora escândalo. Já falei aqui, né? Que os crentes ficam mais felizes com a lista de pessoas que vai para o inferno do que com a própria salvação. Você está feliz porque Jesus salvou? Estou feliz porque Jesus me salvou e também porque fulano vai para o inferno! Aleluia! Por trás do moralismo há sempre muitas razões. Os moralistas, quanto mais moralistas, geralmente são assim, como Davi. Olha que discurso legal. Né? Se Davi estivesse pregando agora, né? Poxa, receberia aplausos, ofertas, todos ficariam de pé, se alegrariam com ele. Mas Deus jamais será enganado, né, irmãos? Ninguém engana o Senhor. Ninguém engana o Senhor. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Portanto, não se deixe enganar criando ideias erradas, ideias utópicas sobre pessoas, e não engane a si mesmo falando uma coisa que você não é. Seja você. É melhor assumir que tem um problema em qualquer área e contar com a ajuda de Deus para que esse problema vá sendo resolvido, do que fingir que ele não existe e construir uma narrativa, porque Deus não pode ser enganado. Outra lição importante, o coração do homem é insaciável. Veja o que Natan diz para Davi, versículos 7 e 8. O Deus de Israel diz assim, eu te ungi, eu te livrei de Saul, eu lhe dei a casa dele, as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais. Significa o quê, irmãos? Que o coração do homem é insaciável. O homem quer tudo. Tudo. Quer tudo. Enquanto Filipenses, capítulo 4, nos ensina que a essência do cristianismo é aprender a ter contentamento em todas as coisas, a natureza humana, ela quer tudo, ela é insaciável. Davi tinha muito, mas o muito não era suficiente. E como é Deus que está dizendo, o que Deus está dizendo não é uma suposição, né? É uma revelação, não é uma conjectura, não é uma terapia, uma análise que ele está fazendo. Deus está expondo o coração do rei. Eu te dei tudo. Se você quisesse mais, eu te dava.
Só que ele queria tudo, sem passar por Deus. Porque nesse momento, ele se acha Deus. Então ele é insaciável, um coração insaciável. O problema de Davi não era de natureza sexual. Acabamos de ver aqui. Quantas mulheres você queria? Quantas? De quantas você precisa? Mas de repente o cara é uma máquina sexual, né? Precisa de muitas. Centenas? Milhares? Isso é uma loucura, né, cara? Mas é o que o profeta pergunta. Quantos você queria? Não adianta ficar usando o texto para ficar batendo na questão da perversão sexual, do adultério. Não é isso que está em jogo, irmãos. O que está em jogo é que ele desprezou a palavra do Senhor. Está no versículo que você acabou de ler aqui, ó. Versículo 9. Por que você desprezou a palavra do Senhor? Ele diz. Por quê? Por que você fez isso? Palavra que ele tinha dado no capítulo 7, versículo 5. Quando ele disse assim, puxa vida, eu moro num palácio, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, e Deus não tem nada. Farei para ele uma casa. E Deus fala assim, quem você pensa que é? A pergunta de Deus no versículo 5, você vai fazer uma casa para mim? Você? De onde você saiu? Você sabe de onde eu te tirei? Como é que você chegou até aqui? Eu que te dei e você quer me dar o que você recebeu de mim? O que está acontecendo com você, Davi? Deus sabe o que está acontecendo com ele. É a loucura do coração. Então é isso que ele despreza. Não é o que ele está pegando. Ele está pegando, né, as coisas. Na verdade, quando o profeta diz assim, você matou Urias, ficou com a mulher dele, o que o profeta está dizendo é o seguinte, você ultrapassou os limites. Você acha que está acima do bem e do mal. Você acha que você pode fazer tudo sem consequência. Ah, cara, você é homem. E Deus é Deus. E essa é uma lição importante. Davi queria tudo, queria todos e todas. A gente sempre pensa em Batseba, né, por causa da questão sexual, porque a nossa cultura é moralista. A nossa religião é moralista. Mas vamos esquecer um pouquinho Batseba e vamos pensar na forma inescrupulosa, doentia, como ele manipula Urias. Sai da guerra, vem pra guerra, senta aqui, dorme ali, come comigo, toma vinho. Ele manipula o cara como se fosse uma marionete na mão dele. A maneira como ele usa. Urias é um guerreiro, ele tem ética, ele pensa nos outros, ele tem empatia com os outros soldados, ele não acha justo estar em casa. E Davi brinca com o coração dele como se ele não fosse nada. Para mim é bem pior o que ele faz com Urias do que a maneira como ele se comporta. Porque Batseba é só mais uma, irmãos. Batseba, Abigail, e quantas mais você quer? Ele tem um monte, várias, quantas ele quiser. Mas na verdade o que está em jogo é esse xadrez, é esse poder, é essa doença que tem no coração do homem, de achar que pode tudo. Nós estamos vendo aí na guerra. Todo mundo acha que pode tudo. O Ocidente acha que manda no Oriente. O Oriente acha que... Todo mundo acha que pode tudo. Até que um vírus microscópico aparece e mostra que nós não somos nada. De repente a gente não consegue respirar. Não é assim? Fica entubado e tudo acaba. E Deus então expõe a arrogância de Davi. Você fez tudo escondido, né? Mas eu vou mostrar para o mundo inteiro a sua loucura. Tudo que eu estou te dizendo vai acontecer à luz do dia. É a arrogância do rei sendo demonstrada. Da mesma forma, a palavra de Deus revela a insignificância de Davi. A insignificância de Davi. Ele é insignificante. Ele vai fazer o que agora? Ele está se achando o máximo rei, né? Mas ele vai fazer o que agora? Diante do que Deus está dizendo. Ele não vai fazer nada, ele é insignificante. E aí, irmãos, nós temos que pensar numa coisa muito prática, já que a palavra de Deus toca a realidade. Quantas vezes nós já cantamos aqui, Senhor, faça a tua vontade, venha a tua vontade, eu quero a tua vontade, eu quero estar no centro da tua vontade, quero me submeter à tua vontade, quero me curvar à tua vontade. Nós queremos mesmo, irmãos? Nós precisamos nos perguntar, tem certeza? Porque o que o texto está mostrando
é que isso não é verdade no nosso coração. Quase sempre o que a gente quer é que Deus nos ajude para que a nossa vontade aconteça. Quase sempre o que a gente ora, o que a gente pede, é que Deus nos ajude para que os nossos pedidos se tornem verdadeiros. Sabe quando você assopra a velhinha no aniversário? Faz um pedido, faz um pedido, faz um pedido. Deus, imagina Deus te servindo um bolo, né? Faz um pedido. Aí você pede, aí Deus faz, puxa, eu estou vivendo a vontade de Deus. Conversa, isso tem que estar muito claro no nosso coração, muito claro mesmo. Porque todas as vezes, na Escritura e na história, quando Deus revela a sua vontade e convoca os homens para participar do seu plano, há resistência, há relutância, há medo, há incerteza, porque tudo que Deus faz é muito grande, é muito incrível e quase sempre é impossível de realizar. Então, na verdade, a insignificância do homem revela que quase sempre nós não queremos a vontade de Deus, queremos que Deus faça a nossa vontade. Portanto, irmãos e irmãs, se esse texto chegou até nós, é porque Deus quer nos ajudar. Ele quer nos ajudar com essas histórias e nos mostrar que somos como Davi, que temos o coração de Davi, momentos de sublimidade e devoção, momentos de loucura e escuridão, e mesmo assim, Ele continua sendo o nosso Deus. Mesmo assim, Ele continua cuidando de nós. E a palavra de Deus é luz, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é como água que limpa, ela é como sol que nasce pela manhã. A palavra de Deus vem para que essa clareza nos permita ter uma vida mais normal, mais tranquila, mais compassiva, com mais empatia por aquele que erra, por aquele que tropeça, porque somos todos iguais, somos todos Davi, somos todos sem merecimento, e mesmo assim recebemos todos a graça e a misericórdia de Deus. Parece que é o fim, né? Parece que vai tudo pro ralo agora. Vai mesmo! Mas o mesmo Deus que revela toda essa escuridão é o mesmo Deus que também vai redimir a vida de Davi. Então, se há esperança para esse cara aqui ruim, também há esperança para nós, amém, irmãos? O nosso Deus, como diz o Salmo 46, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele assina lá, olha, Jacó era ruim, era duro na queda, complicado, problemático, cheio de histórias difíceis na vida dele, negociante, com problemas com os filhos, com as mulheres, com a família, com as pessoas ao redor. Mas a Bíblia diz que Deus se apresenta. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se há esperança para Jacó, irmãos, há esperança para nós também. Amém, irmãos? Amém. Essa é a beleza do Evangelho. Não que sejamos vistos como poderosos, mas sejamos vistos como os Davi, como Jacó, como essas pessoas. Para a gente terminar, vamos ler o Salmo 103. Salmo 103, a partir do versículo 8. Vamos ficar de pé? Queria chamar o coral, queria chamar a banda de música, queria chamar os diáconos. Ai meu Deus, esqueci que já acabou essa fase. Salmo 103, do versículo 8 ao versículo 22. Vejam como o texto bíblico é maravilhoso e traz paz ao nosso coração. O Senhor é compassivo e misericordioso. O Senhor é paciente e cheio de amor. Amém, irmãos? O Senhor não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. O Senhor, olha como esse texto é incrível, o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados, não nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se afastam da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós, para bem longe, as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados,
Ele se lembra de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor de Deus é leal. Amém, irmãos? Amém. O seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com aqueles que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Portanto, bendigam ao Senhor vocês, anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor e todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga a minha alma ao Senhor.